Vamos então começar a segunda parte desse capítulo. Nós vimos aqui na primeira parte essa mãe que está querendo ajudar o filho, um ex-sacerdote. Vamos continuar aqui. Nós paramos aqui, quando ele diz, por isso mesmo a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, quando o filho infeliz espiará faltas graves. Essa explicação encerrou a palestra referente ao assunto. Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo que procurou Marinho para o auxílio espiritual. Constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades: Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Com grande surpresa, soube que este companheiro nosso, de nome Necésio, funcionaria na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Necésio fora igualmente padre militante e mantinha-se, em padrão vibratório acessível, à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador. Admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, segui atenciosamente o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro sob meu olhar me despertasse terríveis sensações de pavor, mas agora a condição de desencarnado impunha-me a disciplina emotiva. A disciplina emotiva é fundamental para o aprendizado, tanto para o encarnado como para o desencarnado, porque nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, porque se nós não temos disciplina para com elas, nós somos dominados por elas e acabamos tendo reações durante a vida e não ações. Porque para termos ação, nós temos que analisar. Hoje aqui, agora é o nosso melhor. Então, se nós analisamos com tudo que nós já aprendemos, com tudo que nós temos do aprendizado de hoje, que é o nosso melhor, nós vamos ter uma ação praticada com todo o nosso conhecimento. Se nós não nos disciplinamos acerca das nossas emoções, se nós não dominamos e disciplinamos as nossas emoções, nós temos reações. E a reação pode trazer de dentro de nós preconceitos, atitudes que nós não queremos mais ter. E elas afloram, porque nós, pelo domínio da emoção, nós reagimos. E a reação é por instinto. E às vezes são instintos ainda da época de quando nós estávamos no reino animal. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Acarretamos erro, criamos situações que às vezes nós vamos precisar de séculos para consertar. Vamos lembrar lá o prefácio do André Luiz no livro Nosso Lar. Às vezes uma invigilância de um segundo precisam de séculos para serem consertados. Nós precisamos prestar muita atenção. Enchia-se o templo de figuras patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo de edificação religiosa. Alguns sacerdotes, envolvidos em vestes negras, permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. Perdão.
Perdão. O que não falta são novas teorias, né? Entre desencarnados, que nós estamos vendo aqui, e entre encarnados, criando novas ideias para acomodarem nessas novas ideias a sua inércia, a sua preguiça, né? A sua zona de conforto não ser mexida. Perdão. Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre, que me explicava gentilmente: não estranhe, os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. Como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Sempre. Os que têm mais inteligência usam da sua inteligência para dominar aqueles que pensam menos, analisam menos, né? Muitos males são praticados por esses infelizes inconscientemente. Olha o que ele está colocando: muitos males são praticados por esses infelizes inconscientemente, obedecendo ordens, sendo levados para aqui, para ali, para realizarem coisas que às vezes nem sabem por que ou para que eles estão fazendo. Ó, exclamei com espanto, como podem entronizar a ignorância a este ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos? Se são criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Trata-se de ação maléfica inconsciente, esclareceu o bondoso Alexandre. Mas, respondi aturdido, por que contrassenso as almas cientes da distância que as separa da carne não se rendem à lei do bem? O instrutor sorriu e obtemperou. Entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenômenos. Decorridos mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investidos na posse dos tesouros evangélicos, abalançaram-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus. Instituíram tribunais da Inquisição, cheios de suplícios, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares, em nome da caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Como você verifica, a ignorância é antiga e a simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos, abre aspas, céus automáticos, fecha aspas. Temos realidades. Sem disfarçar meu assombro, voltei a indagar. Todavia, como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes sejam próprias? Possuem sistemas especiais? A maioria aqui, esclareceu o instrutor, é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas às quais se reúnem e na atmosfera dos lares que acolhem. Então elas estão ali como parasitas, né, na erraticidade, criando grupos, e elas vão pesar, elas vão ser assim, sintonias, vibrações, energias nocivas com aquelas pessoas nas quais elas se aproximarem. É isso que ele está colocando aqui. Pesam naturalmente na economia psíquica
das pessoas às quais se reúnem e na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Muito pelo contrário. É ingenuidade, é criancice achar que só as zonas superiores têm organização e tem grupos com trabalho, com diretrizes determinadas. Não. Nós, infelizmente, né, nas zonas inferiores, os espíritos inteligentes criam as suas diretrizes, criam seus grupos e eles têm ordem e eles têm, digamos assim, hierarquia, eles têm uma organização para aquilo que eles se propõem, eles têm uma organização ferrenha, trabalhando naquilo que ele se propõe. É o que ele coloca aqui. Não creia, porém, na inexistência de organizações das zonas inferiores. Elas existem em grande número, não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiram as fundações. Em semelhantes agrupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. O que o Alexandre está colocando para ele? Você está vendo os ex-sacerdotes que estão ali se agrupando, criando uma religião da cabeça deles, criando ideias da cabeça deles, porque estão ali desesperados, porque o céu que eles achavam que encontrar, eles não encontraram. São irmãos, digamos assim, menos esclarecidos, mas são irmãos perdidos, são irmãos desarvorados. O Alexandre está colocando aqui para o André que ele não tem nem ideia do que são organizações verdadeiramente do mal, o que são organizações determinadas ao trabalho do mal. Ele não tem ideia do que isso seja. Nós vamos ver isso mais para frente nos próximos livros, né? E, em um gesto expressivo, acentuou: não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada. Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Mais uma vez, senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam os leais servidores de Jesus, depois da morte do corpo físico. Escutava com interesse a engenhosa pregação do dirigente desencarnado, quando o novo cooperador que nos acompanhava fez-nos ligeiro sinal, a alguma distância, interessado em não se imiscuir na multidão, por causa da sua condição de visibilidade aos circunstantes. Sinal esse a que Alexandre atendeu imediatamente, seguido pela genitora aflita e por mim. O companheiro localizara Marinho e chamava-nos ao trabalho. Em recanto escuro de uma das velhas dependências do templo, mantinha-se a pobre entidade em meditação. A mãe carinhosa aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia, o filho infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo com o qual estabeleceu interessante diálogo. Logo após receber-lhe afetuosa saudação, perguntou Marinho surpreso: foi também padre? Sim, respondeu Necésio com simpatia. Pertence aos submissos ou aos lutadores? Interrogou Marinho, algo irônico, dando a entender que por submissos compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica e por lutadores todos aqueles que, não encontrando a realidade espiritual segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata de revolta e desesperação.
Pertenço ao grupo da boa vontade, respondeu Necésio com inteligência. Incapaz de perceber a nossa presença ao seu lado, Marinho fixou o nosso companheiro com sarcasmo e tristeza simultânea e perguntou: "A que me procura?" "Soube que você, meu amigo", explicou-se o interlocutor com emoção, "experimenta certas dificuldades íntimas que também venho sofrendo. A dificuldade para conhecer o bem e o cansaço da permanência no mal, a necessidade de afeições e o tédio das companhias inferiores representam para mim padecimentos enormes." Enquanto o sacerdote triste mudava de expressão fisionômica, Necésio continuava: "É bem amargo reconhecer a impossibilidade de vivermos sem esperança, conservando ao mesmo tempo o desencanto de viver." "Oh, sim, é verdade!" exclamou o interlocutor comovido com a observação. "E por que não trabalharmos contra isso?" "Mas como?" interrogou Marinho com inflexão dolorosa. "Prometeram-nos na terra um céu aberto aos nossos títulos, e a morte nos revelou situações francamente opostas." Então a gente vê o tamanho do desengano, o tamanho do desalinho, né, da prepotência, do orgulho desse padre que só realizou o culto externo, não se modificou internamente, estava querendo um céu, ali um céu de trombetas, né, de tapetes vermelhos. "Não ministrávamos nós os sacramentos, não fomos revestidos do poder. Confiaram-nos dominações e impuseram-nos aqui humilhações angustiosas. Para quem apelar, insubordinar-se agora é um dever." Notei que o nosso colaborador se prontificava a responder com argumentação sólida, de essência evangelizante, falando-lhe das vaidades terrestres e das interpretações arbitrárias do homem no campo das leis divinas. Mas antes que Necésio pudesse imprimir à conversação qualquer sinal de contenda, Alexandre advertiu-o bondosamente: "Não discuta." Então Alexandre colocou ali com ele: "Não discuta." Né? Alexandre e a mãe, o André, não estavam sendo vistos pelo Marinho. Então Alexandre colocou: "Não vá discutir, porque se ele for discutir, ele vai entrar naquela vibração que está o Marinho. Ele precisa tirar o Marinho dessa vibração para que eles possam ajudá-lo." O interpelado modificou a disposição e considerou com afabilidade: "Sim, meu amigo, cada consciência tem suas lutas e problemas próprios. Não venho disputar a sua renovação compulsória. Incumbido por alguns amigos que se interessam pela sua felicidade em plano mais alto, veio convidá-lo para uma reunião." "Desejarão acaso modificar o meu rumo, como já tentaram?" perguntou Marinho curioso. "Naturalmente foram avisados de seu novo estado íntimo", aduziu Necésio decidido, "e talvez pretendam oferecer-lhe vantagens novas. Quem sabe?" O interlocutor pensou alguns minutos e voltou a fazer indagações quanto aos seus prováveis benfeitores. O nosso companheiro, porém, informou com serenidade: "Não dispomos de tempo para muitas elucidações. Creio que o amigo, como aconteceu comigo mesmo, lucrará muitíssimo. Entretanto, se deseja tentar uma solução para o seu caso, não podemos perder os minutos." Via-se
que Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. No entanto, sua genitora, desencarnada, enlaçou-o com mais carinho e pediu-lhe mentalmente que acompanhasse o mensageiro sem hesitação, impossibilitado de oferecer resistência àquela vigorosa imposição magnética do amor maternal, exclamou resoluto: "Vamo-nos!" Necésio estendeu-lhe o braço de irmão e retiramo-nos apressadamente por uma das pequenas portas laterais. Em breves minutos, penetrávamos o conhecido recinto de orações e trabalhos espirituais. Observei que muitos servidores de nossa esfera mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. O quadro era para mim uma novidade. Alexandre, porém, explicou-me discreto: trata-se da cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Sem essa rede de forças positivas que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Então nós vemos ali que o André estranhou que em volta da mesa mediúnica, né, nós vamos lembrar ali é o centro onde trabalha a Otávia. Então em volta da mesa mediúnica ele viu irmãos desencarnados, né, como ele coloca aqui, irmãos da esfera deles, ali irmãos daquela luz, né, daquela energia do nosso lar, que estavam todos de mãos dadas formando uma corrente em volta da mesa, uma corrente de proteção. É isso que o André coloca aqui. Sem essa rede de forças positivas que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Quer dizer, eles não teriam como conter o ataque, né? Não teriam como conter os irmãozinhos menos esclarecidos que iriam tentar atrapalhar, que vão tentar sempre, né, atrapalhar a reunião, os trabalhos que são realizados ali na casa. O instrutor, porém, fez-me perceber que a hora não comportava conversações e, auxiliando Necésio, localizou Marinho dentro do círculo magnético, no qual, com surpresa, verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade de doutrinação. Então esses grupos são trazidos, são colocados em campos magnéticos de proteção e o plano espiritual superior vai trazendo um de cada grupo. Então, quando o doutrinador, que hoje a gente chama de explanador, né, de dialogador, porque ninguém doutrina ninguém, o dialogador ajuda um determinado espírito sofredor, ele está automaticamente ajudando todos aqueles que estão na mesma sintonia, naquela mesma vibração daquele espírito sofredor. Então, o plano espiritual vai trabalhando por grupos. Esses grupos ficam nessa corrente magnética e vão vindo para o trabalho, vão vindo para um deles, conforme a sintonia, para ser incorporado por um médium ostensivo, para ser auxiliado, o dialogador ali fazer com que ele seja auxiliado, ele está auxiliando todo o grupo que está na mesma sintonia com ele. É isso que nós estamos vendo aqui que ele está colocando. O Marinho está num desses campos magnéticos protegidos, junto com outros grupos similares a ele, né? Sentindo agora o ambiente em que se achava, Marinho quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória
estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa de fraternidade impedia-lhe a fuga. Então ele estava ali num campo magnético onde ele não poderia fugir. Ele seria trazido ali para a mesa mediúnica. Isso é um logro, clamou revoltado. Sossegue, respondeu-lhe Necésio, sem se alterar. Você conquistará grande alívio. Espere. Poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão ainda encarnado. E em seguida, quem sabe, talvez possa ver algum ente querido que se encontre em zonas mais altas, à espera de seu fortalecimento e iluminação. Não quero, bradava o infeliz. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou-lhe o nosso companheiro com inflexão de ternura. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? O sacerdote desencarnado fixou nele os olhos tomados de expressão terrível, mas Necésio, sem perder a calma, falou depois de uma pausa mais longa. Sua mãe. Marinho escondeu o rosto nas mãos e prorrompeu em pranto angustioso. A esse tempo, secundado por diversos auxiliares, Alexandre prestava ao organismo de Otávia o máximo de concurso fraterno em cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi que, se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio de nosso plano ao campo mediúnico, no caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior, em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Então, o trabalho do plano espiritual para que os nossos irmãozinhos em desespero, nossos irmãozinhos sofredores, possam receber o auxílio através da comunicação, o trabalho do plano espiritual superior é ainda maior do que para a vinda de um espírito já um pouco esclarecido. Com efeito, a médium Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução de sua tarefa. Daí a minutos, providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sob forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada dos veículos físicos, mantinha-se agora algo confusa, em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez que lhe observáramos anteriormente. Vamos lembrar que anteriormente ela recebeu um irmão, né? Ali, que trabalhador ali da casa. E agora não, agora ela está recebendo um espírito sofredor, um espírito que está ali para ser auxiliado. Todavia, a assistência que recebia dos amigos de nosso plano era muito maior. Ela estava recebendo muito mais assistência do plano espiritual para receber esse espírito sofredor que é aqui o Marinho, do que ela precisou para receber o irmão da casa ali desencarnado há pouco tempo, que nós vimos no capítulo anterior. Um intruso de elevada condição, um instrutor, gente, completamente diferente, um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre junto da médium. Olha aí, o Alexandre estava ajudando a médium, mas a necessidade foi de vir um espírito mais elevado do que o Alexandre para ficar junto da médium, né? Então, um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre junto da médium, passando o meu orientador a inspirar diretamente o colaborador encarnado que dirigia a reunião. Então, nós vemos ali que o Alexandre foi ajudar o dialogador, né? Que estava ali.
dirigindo a reunião. E um espírito mais elevado ainda foi ajudar a Otávia para que ela pudesse incorporar ali, né, ajudar o Marinho. Enquanto isto ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Então nós vemos ali o plano espiritual recolhendo dos irmãos que estão ali sustentando a reunião. Por isso que a gente chama de sustentadores. Os irmãos encarnados que estão ali em reunião estão sustentando a reunião. Então eles recolhem, né, as energias, o ectoplasma desses irmãos sustentadores, recolhem também dos médiuns, está recolhendo ali da Otávia também essas energias, para que com essas energias eles possam auxiliar os irmãozinhos que foram levados até ali para receber auxílio. Não pude conter-me e interpelei um amigo em atividade nesse setor. Esse material, explicou-me ele bondosamente, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança das almas infelizes. Então eles precisam desses recursos, como ele coloca aqui, que são recursos plásticos, né? Então vamos lembrar que o ectoplasma é uma energia que é fabricado pelas mitocôndrias, né, as nossas células nossas de encarnados, e que o plano espiritual recolhe essas energias justamente para poder plasmar espíritos, para que esses espíritos inferiores possam enxergar, porque eles não têm condições de enxergar. Por exemplo, o Marinho não tem condições de enxergar a mãe, porque a mãe está num plano superior ao dele. Mas com esses recursos que são recolhidos dos irmãos encarnados que estão ali em oração, que estão ali dando assistência, eles vão poder fazer com que essa mãe fique visível a esse filho. Ela não vai ficar visível aos encarnados, mas o plasma ali recolhido será utilizado para que ela fique visível ali para ele, para que ela possa auxiliar. É isso que ele coloca aqui. Com os raios e energias de variada expressão emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Então esses irmãos estão na vibração do homem comum, estão na vibração da Terra, estão ali perdidos, né, na Terra. Então eles precisam dessas energias da Terra, essas energias nossas de encarnados, para que eles possam ser auxiliados com essas energias e para que esses irmãos superiores possam ser vistos por eles, né? Nós vamos ver aqui em frente, mais para frente. Compreendi a elucidação, reconhecendo que se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados em outro sentido, a mesma tarefa poderia ser levado a efeito para os irmãos desencarnados de condição inferior. Então, da mesma forma que eles usam as energias para materializar coisas para os encarnados, eles vão usar essa energia para materializar coisas para os desencarnados em condição inferior.
é uma materialização menos fluídica do que a materialização para nós encarnados, mas não deixa de ser também uma materialização. Admirando a excelência e a amplitude das atividades dos nossos orientadores, fixei a minha atenção na palestra que se estabeleceu entre Marinho, incorporado em Otávia, e o doutrinador humano, orientado intuitivamente por Alexandre. A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que lhe denunciavam a rebeldia. O interlocutor, contudo, falava-lhe com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado. Então, o que ele está colocando ali? A importância do evangelho vivido, viver os ensinamentos de Jesus e não só estudar e interpretar esses ensinamentos. A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava a si um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidos na sala e recomendava-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Então eles vão agrupar essas energias, vão trabalhar essas energias para que a mãe de Marinho fique visível para ele, para que ela possa ajudá-lo a se arrepender e a querer receber auxílio do plano espiritual superior. Notei que a senhora desencarnada, com os préstimos de outros amigos, atendeu imediatamente, ao passo que Alexandre, abandonando por momentos o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo então que ali se encontrava em jogo interessantes princípios de cooperação. Então eles estavam dando passes magnéticos no espírito comunicante, o Marinho estava recebendo energias para que a visão dele pudesse se aprimorar para ter condições de ver a mãe que vai ser materializada, uma matéria sutil, né, uma matéria parecida com a do perispírito, mas não deixa de ser uma materialização para ele, Marinho, para que ela pudesse ajudá-lo. A genitora amorosa resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras por alguns minutos, enquanto o filho elevava a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance, para que pudesse efetuar um encontro temporário de benéficas consequências para ele. Olha que interessante. Ele estava sendo auxiliado para poder elevar um pouco a sua visão, ver algo que ele não teria condições de ver se não fosse auxiliado. E a mãe era ajudada para baixar a sua vibração, para que ela pudesse se materializar ali para ele, para que os dois pudessem estar na mesma condição vibratória, para ele vê-la e ela poder falar com ele. O trabalho fantástico do plano espiritual durante uma sessão de evangelização, de doutrinação de um espírito necessitado, de um espírito sofredor. Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente e, com surpresa, ouvi que o amigo encarnado desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente por intuição, com a sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. Então nós vemos aqui que o Alexandre está intuindo, está fazendo com que o dirigente possa receber os ensinamentos, possa receber a palavra do Alexandre para saber como se conduzir. Tudo que está sendo feito ali,
O Alexandre está intuindo o dirigente para que o dirigente possa conduzir a doutrinação ali do jeito que o plano espiritual está realizando. Vamos continuar estudando e aprendendo, vendo a sequência desses ensinamentos na terceira parte deste capítulo.